A gente começou pela ideia mais ampla assim, possível de educação no primeiro dia, na primeira conversa, e vamos chegar hoje a retomar aquela conversa, mas na perspectiva da ética. Eu lembro que no primeiro movimento aqui, desse nosso percurso, a gente pensou a educação situando-se assim, entre esses dois espaços, esses dois movimentos assim, de conservação e de transformação. Dentro da própria palavra educação, a gente tem isso. O verbo ducere. Ducere é conduzir, e o verbo educere é extrair ou conduzir para fora. Então, a educação tem esse sentido de receber quem está chegando e inserir num quadro social que já está posto, mas também tem o sentido de dar a palavra a quem está chegando e aí aparece o novo, a perspectiva da mudança, da transformação, da alteração no que existe. Então, o fim da educação, né? A finalidade assim, da educação é a ação, né? Mas a ação que conserva, a ação que transforma a ação. E por aí a gente começou. A ação tem a ver com a consciência, um fazer consciente. E aí, a consciência, a ação consciente é a ação projetada. E por essa via a gente foi para a palavra projeto, a ideia de projeto. A ação consciente é aquela ação que eu prefiguro, né? Eu peso, vejo as consequências, assumo a responsabilidade, né? E a ideia de projeto remeteu a gente para a ideia de valor, porque ter projeto é ter meta, né? E meta, assim, escolhida, eleita, né? Num cenário de valores, a meta que vale, a meta que não vale, ao que vale mais, ao que vale menos, né? E por essa via, rapidamente, a gente chega às questões de valor, que são as questões de que vamos tratar hoje, quer dizer, as questões éticas, não é? Então, isso está assim, posto desde o início. Agora, a palavra ação, ela remete a gente, não é? Para duas outras, assim, para reação. Deixa eu... Reação, não é? E aí, a palavra ação, ao se relacionar com a reação e com a simetria, porque a reação é igual à ação, né? É só de sentido contrário, assim, lei de Newton, né? Mas ao remeter à simetria, faz a gente se afastar do terreno da ética. O terreno da ética é justamente o da assimetria, né? A ética não é um terreno de negócios ou de troca de equivalentes, mas a ideia de ação como fim da educação também levou a gente para outros lugares, como o da resposta, que é uma ação em resposta a outra, mas uma resposta que
não tem a ver com a simetria, o bateu, levou. Bateu, levou é a simetria, né? A resposta remete a gente para a responsabilidade. Responsabilidade. A responsabilidade aí sim estabelece uma linha direta assim com a ideia de autoridade. Não há duas palavras mais associadas, autoridade e responsabilidade, não é? E aí a gente, por essa via, vai se aproximar decididamente do terreno da ética, porque a autoridade, não é? Tem a legítima, a que não é legítima, e aí a gente começa a falar, quer dizer, a autoridade tem a ver com a outra vertente que vem da ação, que é a coação, e aí tem a coação legítima, a ilegítima, e aí dessa discussão da coação, né? Coação ilegítima. Coação ilegítima, força, violência, não é? E a coação assim legítima, aí leva a gente para a lei, para a norma, não é? Para a ideia de autoridade e, simultaneamente, para o terreno da ética, porque falar em ética aqui está falando essencialmente em lei, em normas. Em normas. Então, aí o círculo se fecha. Claro que tivemos outros percursos aí no meio, porque, ao mesmo tempo, a ideia de projeto manda a gente para a ideia de inteligência, remete à ideia de inteligência. Inteligência foi vista aqui como a capacidade de projetar, né? E a inteligência remete a gente ao conhecimento. Conhecimento é alimento, né, para a inteligência, no mesmo sentido em que os dados são alimentos para as informações. Quer dizer, a gente se debruça sobre um banco de dados e de lá retira informações, não é? E a gente tem projetos, tem inteligência, então tem projetos. Para realizar, precisa do conhecimento, e aí toda a conversa sobre o conhecimento nos levou à escola, e aí, em geral, ao terreno da educação. E aí as coisas se misturam, né? Terreno da educação. E aí hoje, numa conversa simples, assim, simples, rápida, vamos ver, explicitar algumas relações mais diretas entre a ética e a educação. O ponto crucial diz respeito aqui às normas, né? As normas que nos coagem a todos, quer dizer, a todos nós, assim, quer dizer, a educação, não é? É a formação, assim, da pessoa, mas a pessoa se forma a partir do cidadão. A pessoa, que é o maior, que é o mais, se forma a partir do cidadão. Aqui já estão implícitos dois valores grandes, o cidadão, a cidadania, o valor da igualdade, todos somos iguais como cidadãos, e a pessoalidade, o valor da diferença, todos somos diferentes como pessoa, né? Então, esses valores não brigam,
mas a pessoa se forma a partir do cidadão. Agora, a cidadania e o respeito, quer dizer, o valor da igualdade, isso diz respeito diretamente à norma, porque nós somos iguais perante a lei. Essa é a moral da história. Todos são iguais, ou deveriam ser, ou gostaríamos que fossem, né? Perante a lei, a norma, né? E aí voltamos para o ponto, né? Quer dizer, a norma nos coage, não é? Todos são iguais perante a lei, a norma, mas aí vem a questão crucial, que é a questão ética fundamental, né? O que torna uma norma legítima. Por que eu aceito uma norma? Por que eu tenho que obedecer a uma norma, né? Porque qual é a legitimidade aí da norma? Por que eu tenho que obedecer? Porque a gente se forma como cidadão nesse sentido, do respeito à norma. Por quê? O que torna uma norma legítima é a mesma questão, o que torna uma autoridade assim, o que nos leva a reconhecer uma autoridade, porque essa legitimidade, né, da autoridade está ligada a duas coisas, né? A legitimidade, a legalidade, o aspecto legal, e ao reconhecimento. Se é legal, é uma lei, mas eu não reconheço, eu acho que a lei é torta, eu digo não cumpro, né? Então a autoridade se acaba, né? Mas aí que está a questão do reconhecimento. O que nos faz assim reconhecer uma norma como, né, legítima? A norma é a lei, né? Legal está ali, mas é legal, mas é legítima, né? Em que medida eu reconheço, né? O que me faz reconhecer? Esse é o ponto. Bom, para tentar enxergar uma resposta mínima a essa questão, e na verdade não é uma resposta, são possíveis respostas para essa questão, né? É que a gente vai ter que examinar essas duas palavrinhas, a ética e a moral, né? Ambas dizem respeito às normas, mas há uma diferença assim entre as duas, que não é muito levada em consideração no discurso usual, mas que existe, né? E a etimologia às vezes esclarece, às vezes nos alerta para os desvios, mas é sempre interessante. Étimo é real, verdadeiro, a palavra étimo em grego, né? É aquilo que é a realidade, aquilo que é verdadeiro, que não é falsificado, né? Então, a etimologia é essa mistura do logos, a racionalidade assim na palavra. Se a gente vai para a etimologia, as duas palavras têm exatamente a mesma origem. Ambas, o que é ethos em grego? O que é mores em latim? Porque uma vem do grego, outra vem do latim, mas basicamente com o mesmo significado. Mores é costume, né? Os costumes, assim, o jeito que vive, o jeito que mora, né? Os costumes. E o ethos também é esse sentido em biologia e tudo, como o lugar ali onde se vive, o modo, né? Só que, a partir dessa origem comum, que tem etologia e tudo, né? Mas a partir dessa origem comum, houve uma progressiva distinção. Aqui é uma coisa diretamente relacionada ao costume mesmo, né? Mas aqui, o que se consolidou foi o significado da ética como uma reflexão sobre. Uma reflexão sobre. Então, se fala de, mais frequentemente, assim, de normas morais, né? Ou de normas morais, assim, ou de leis morais e tudo. E se fala muito mais frequentemente em princípios éticos, não é? Quando você pensa em norma, algo que regulamenta alguma coisa, você está pensando mais no costume, nisso daqui, né? E quando a ética é mais uma reflexão sobre isso.
Repito, nem todo mundo, nem todos os livros, nem todos os autores distinguem com nitidez as duas coisas, né? Mas quem distingue, distingue mais ou menos nessa direção, a ética como uma reflexão sobre o que a moral traduz. Agora, isso aqui não é tão decisivo. A coisa mais decisiva para a gente é o seguinte, ó, há basicamente duas fontes para as normas, duas fontes de legitimidade para as normas em geral, que aí vão completar aí o quadro inteiro, né? Duas fontes. Essas duas fontes das normas, isso é quer dizer, essa construção teórica, essa reflexão que pensa assim, as duas fontes das normas, é uma construção vinda, né, nascida do trabalho do professor, né, Miguel Reale, faleceu faz poucos anos aí, não é? E esse livro, Fundamentos do Direito, isso aqui foi a tese dele, acho que quando ele fez o concurso aí para titular ou para livre docente, acho que para titular, né? E aí depois virou um livro e tem várias edições. E aqui ele tem um esboço de uma teoria sobre a origem das normas. Ele faz um inventário de todas as teorias, mas ele tem um esboço aqui, no último capítulo, que é fato, valor e norma. É o último capítulo, se vocês quiserem dar uma olhada. Chama Teoria Tridimensional do Direito. E isso é citado assim internacionalmente. Você pega um livro de direito em inglês e tudo, e tem essa teoria tridimensional do direito, que se refere exatamente a essas duas fontes básicas das normas, né? E é uma coisa relativamente simples, que é o seguinte, ó, ele diz, olha, há o fato, o último capítulo é fato, valor e norma. Há o fato, há o valor e há a norma. Não é? A lei. Agora, há a lei que resulta do fato. O fato traduz um valor, não é? E aí há um fato, quer dizer, o que existe, nós somos assim, meu povo faz isso, nasceu aqui, faz isso, faz aquilo, minha cultura é assim, e aí o fato traduz um valor, e aí isso daí é transformado numa norma, né, numa lei, e quem nasce diz, olha, aqui entre nós isso é uma coisa valiosa, isso daqui é prezado, a gente faz isso, né? Então, vamos dizer assim, uma fonte das normas é essa, é a norma, a lei que vem do costume, que vem do fato. E não vem do fato aleatoriamente, vem do fato porque o fato traduz um valor, né? Um valor para aquele povo, para aquela cultura, não é? E aí a lei nasce por isso. Naturalmente, nem toda lei nasce assim. Pô. Por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos. De quando é esse documento? 1948, né, Márcio? Artigo 1º. Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Foi de tanto ver isso acontecer, traduzindo um valor, que se criou essa lei? Bom, antes fosse, né? Claro que não foi, né? Se fosse basear no que ocorre naturalmente, no que rola o tempo todo, a lei seria, a nossa lei aqui é a seguinte, o grande engole o pequeno, né? O poderoso, né, vai engolindo os menores, essa é a regra aqui, essa é a nossa cultura, né?
Nós estamos vivendo isso hoje, aqui, agora, no mundo. Não é? Ontem ou anteontem, saiu uma matéria num dos 2 grandes jornais, eu acho que no Estado, registrando que agora, né, hoje, agora, esses dias nos Estados Unidos, né, as 400 pessoas mais ricas, 400, não 400 mil, 400, 4 centenas, têm uma renda igual a dos 150 milhões mais pobres. 150 milhões. Né? 400 tem a renda equivalente a dos 150 milhões da pirâmide, mais lá embaixo. Né? Mais da metade. Então, a regra, quer dizer, a guerra está na questão do que vale, do que não vale, no terreno dos valores. Não é? A crise na ideia de valor, e a norma vem traduzir um valor, mas a crise na ideia de valor, do que vale, do que não vale, é mundial. A gente está vendo as coisas acontecerem. A NBA nos Estados Unidos não começou ainda esse ano, né? A NBA está em greve há meses e meses, não é? Sabe, o campeonato de basquete, que lá é mais importante que o nosso de futebol, né? Não começou esse ano, está em greve. Questão de como dividir o dinheiro, né? A arrecadação. A proposta dos patrões era dividir meio a meio, quer dizer, 50% de tudo que arrecada ficar para quem promove e 50% ficar para os jogadores, para os clubes, e os clubes aí fazer os contratos com os jogadores, e os jogadores não querem, não estão aceitando, enfim, é uma briga, e o campeonato não começou até agora, está comprometido, é possível até que esse ano não haja, né? Campeonato da NBA. A Espanha, o campeonato de futebol espanhol, cheio do dinheiro, né? Os Messis e coisas assim, e comprando o Neymar já para 2014, ou sei lá o quê, né? Começou o campeonato semanas atrasados desse ano, também porque os jogadores que não são aqueles que recebem bastante estavam sem receber, né? Grande parte dos times italianos não está pagando salário há 5, 6 meses. Tem os 3 ou 4 que estão ganhando coisas aí, mas o desequilíbrio é total, ninguém tem mais uma ideia do que vale, do que não vale. O que um jogador, com todo respeito pela sua atividade esportiva, né? Pela beleza, pela parte estética e tudo, mas o que faz para receber 3 milhões por mês? Não é? Isso vem de algum lugar, porque há algum princípio de conservação tem que valer. O dinheiro não nasce por decreto, né? Em princípio, nasce da produção, algum trabalho, não é? E de repente, ninguém sabe mais o que vale, o que não vale, né? Na crise econômica aí de 2008, a soma dos PIBs de todos os países envolvidos, todos os países da ONU, né, 190 países, somando o PIB de todos, dava uma certa quantia, sei lá, 60 trilhões, né, de dólares. E o dinheiro nas bolsas, dinheiro fictício, era o triplo. Quer dizer, totalmente sem lastro, aquilo é tudo virtual mesmo, né? Então, não há mais uma ideia assim, para se segurar no que se refere aos valores. Isso pensando em valor no sentido econômico, né? E quando se pensa no valor em sentido ético, e aí as coisas estão bastante próximas a um dos livrinhos mais interessantes do Amartya Sen, que eu já falei aqui várias vezes, né? É esse pequeno livro, Ética e Economia, que é a ideia de valor transitando de um universo para o outro, né? E isso afetando diretamente a gente da educação, na medida em que o conhecimento é o principal motor da economia, é o principal fator de produção, né? Então, a crise
no que vale, no que não vale. Quer dizer, a crise é enorme. Aí a gente vem do iluminismo e as expectativas da modernidade, né? De a razão como grande valor, né? O racional e a fé assim kantiana de que ensina porque quem conhece o bem não vai fazer o mal. Não é? A expectativa kantiana de que o mal vem da ignorância, vem de as pessoas não conhecerem, né? Quem conhecer não vai praticar, quem conhecer o bem, né? Então, de repente, isso é posto em questão, né? Será que é assim com o que ocorreu, a Guerra Mundial, especialmente a Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas, né, de Hiroshima, de Nagasaki? Então, a ideia de que a ciência, por exemplo, era o último reduto assim, do valor, aqui o conhecimento é um bem supremo, independente de qualquer contestação. A ciência é sempre do lado do bem, né? Isso é posto em questão e aí fica assim, e agora, o que vale? Se a ciência, não é, pode virar casaca ou pode servir para o que não presta, então o que sobra, né? Então o iluminismo e as expectativas da modernidade explodem aí, e aí há uma bifurcação que é a pós-modernidade, que é assim, reduz os valores a pó, daí acho que o nome, as pós-modernidade, reduz tudo a pó, né? A fragmentação dos valores, tudo é relativo à cultura. Se nessa cultura aqui o que vale é matar os velhinhos para não ficar ocupando espaço, tudo bem, é uma questão dessa cultura, é um valor dessa cultura. Vai, mata os velhinhos, manda embora, né, enterra e vamos viver a vida. Não há nada em termos absolutos, né, em termos de valores absolutos, né? E a reação a isso que vem do Habermas, da escola de Frankfurt, né, o Habermas, o Adorno, o Horkheimer e pessoas assim que dizem, não, espera aí, ó, a razão como um valor, a razão não acabou. O que acabou foi uma ideia de razão. A gente precisa reconstruir o que é o racional, o que é a racionalidade, né? A racionalidade que faliu é uma racionalidade assim instrumental, a razão instrumental, né? Que busca o êxito, né? Busca maximizar coisas e minimizar coisas e busca o sucesso, né? Então, isso é que faliu, mas é preciso colocar uma outra razão no lugar, e aí, por essa via, não é? A gente volta para um terreno de uma outra ética, né? Uma outra ética, não a ética kantiana, fundada no grande valor, assim, a razão, mas aquela razão ciência, né? A razão que levou a ciência moderna, para essa ética associada ao nome do Habermas, que é a ética do discurso, né? Que é a razão comunicativa, que vem da ação comunicativa, né? E que vem recolocar a razão como um valor, mas um outro tipo de razão. Bom, mas uma das fontes, então, das normas, uma maneira de nascer uma norma é essa, né? Quer dizer, a que vem do costume, do fato nesse sentido do costume, né? Quer dizer, como se viesse da moral aí, dos costumes. Então, o meu avô fazia isso, meu bisavô fazia isso, meu pai fazia isso, nós achamos isso legal, e isso daí vira uma lei. Quem nasce, conhece e diz, ó, nós temos que fazer isso. Tem uma série de normas que nasce assim, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos é um exemplo de uma que não nasce assim, porque isso, a igualdade, né,
não veio do fato. A ideia de igualdade, a igualdade como um valor, essa ideia, isso não existe em Aristóteles, né? Isso não existe até o século XVI. Isso aí vai se consolidar um pouco, quer dizer, vai começar a se consolidar como uma ideia, não hegemônica, mas a aparecer como uma ideia defensável. Com a Revolução Francesa e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que vem na Revolução Francesa, né? Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é o antecessor mais próximo, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos. É aqui que nasce essa ideia de que os cidadãos são iguais, né? Iguais em direitos e a ideia de igualdade. Então, essa ideia foi sendo cultivada até explodir como um valor, né? No momento em que essa ideia explodiu como um valor, como um princípio, né? Esse valor como um princípio, aí o segundo tipo de norma, o segundo tipo de lei que surge, né? É a lei que vem do princípio. Então, que todos os seres humanos são iguais, isso vai crescendo como um princípio, como um valor. Isso não existe na realidade, nem existe até hoje. Não é? Mas aí isso se consolida como um princípio, aí isso se transforma numa norma, não é? A Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo, isso transforma numa norma e a expectativa é de que isso vire um fato, mas a gente reza para isso, né? A expectativa é de que isso daí venha a se transformar num fato. Então, há a norma que vem do fato, e essa norma que vem do fato, essa é a dimensão conservação. E, nesse sentido, essa norma que vem do fato, a gente poderia dizer assim, é uma norma moral, né? Que vem diretamente do costume, né? E há a norma que vem de um princípio que foi crescendo, um princípio teórico, né? Como o princípio da igualdade. Os seres humanos nascem iguais. Então, esse princípio, ele inspira uma lei que visa a produzir o fato. Não é? É por isso que aí tem lei que pega, lei que não pega, essas coisas, né? Lei que acaba se transformando realmente num fato, lei que acaba não se transformando, né, num fato. De fato, né, a igualdade como um valor existe nas utopias, nos livros que foram escritos, né, sobre isso. Mas na história da humanidade, a gente não consegue ver um período em que isso tenha existido, né? Mesmo... Tem a noção religiosa. Hã? Tem a noção religiosa. Pode ser cristã, que os homens e filhos de Deus, todos são... Todos filhos de Deus, Aí é que está. A gente vai ter que pensar... esse é o ponto, viu, Omar? O ponto mesmo que é a discussão de hoje. Quer dizer, quando se fala num princípio, Léo, se isso não vem da prática, do costume, quando vem da prática, do costume, aí quem banca isso daí é a tradição, né? A tradição. Quer dizer que a tradição que conduz à conservação, né? É o instrumento da conservação. Tá certo? E não é verdade que toda conservação é uma desgraça. Não é um mal-entendido achar que, se fosse, nem colocava aqui, né? A educação é a transformação. Isso é um mal-entendido, porque há coisas que eu quero conservar e há coisas que eu quero transformar, há coisas que eu quero manter. Tinha um monte de coisas que a gente devia
está preocupado em manter, não em sair mudando, não é? E a coisa que tem que mudar. Agora, quando a gente quer mudar, quando quer manter, então é a tradição, meu pai, isso é um tipo de argumento, né, que pode derrapar, a gente esquecer da lógica, né, do que tornava aquilo racional, razoável, esquecer e virar um mero conservadorismo, né, de manter como está, que é terrível esse, por exemplo, não se mexe em time que está ganhando, uma bobagem, né, conservadora. Não se mexe em time que está ganhando. Pô, se não mexer, vai começar a perder, já, né? Porque as coisas mudam o tempo todo, então eu tenho que estar olhando e estar mexendo para poder continuar a ganhar. Ou então, uma máxima conservadora no pior sentido, é assim, não fale com estranhos. Quem não fala com estranho nunca vai conhecer ninguém. Um pai, como é que pode um pai falar para um filho assim, vai para a escola pelo caminho, mas não fale com estranho, né? Tá bom, você, né? Mas algo está torto aí. Então, quem banca um princípio, a tradição, né? Com toda a tensão e o questionamento, porque naturalmente uma coisa não é boa simplesmente porque vem do passado, né? Então a perspectiva crítica, né? O educere, o deixar falar e fazer a crítica do que se recebe é fundamental para a boa, né, educação. Mas quando não é a tradição, quando justamente um princípio quer mudar o que existe, aí é que surge, né, o que o Omar está falando ali da religião, aí é que surge a grande pergunta, qual é a autoridade que garante isso? Todos os seres humanos nascem livres e... Quem foi que disse que todo mundo que nasce é igualzinho? Quem que bancou isso? Né? Aí o que o Léo fala, assim, ao longo da história foi acontecendo um episódio aqui, um episódio acolá e não sei o quê, essas coisas vão se construindo e são seculares, né? Séculos e tudo, né? O Calvino, por exemplo, na reforma religiosa, né? Ele teve um papel fundamental, mas é interessante quando a gente vê a história da reforma, como ele quebrou a cara, né? Porque o Calvino, ele queria o quê na reforma que levou ao protestantismo aí? Ele queria se opor a quem? A autoridade de quem? Da igreja, mas do Papa, né? Então, a Bíblia não, era sempre em latim, tudo em latim, e tinha que ter o padre, o bispo, não sei o quê, para poder ler e explicar para os outros, não é? O Calvino é revolucionário, ele diz, olha, primeiro vamos pôr a Bíblia em inglês, ele faz a tradução, põe em inglês, depois tem que alfabetizar as pessoas, veja que coisa, né? Revolucionar, alfabetizar todo mundo e fazer as pessoas lerem, elas vão ler, né? Não tem que ter um padre para fazer isso, né? E ele acha que está apenas eliminando a autoridade da igreja, do Papa e tudo, né? Está minando só esse tipo de autoridade. Mas, de fato, ele elimina a ideia de autoridade, não sobra nada. O Márcio já ia falando assim a ética protestante e o espírito do capitalismo e tudo, que é um texto do Weber, não é? Então, porque esse é o ponto, você retira essa autoridade e ele achava que não precisava colocar, não tinha que trocar de papa, trocar o papa da igreja por outro papa, não era essa a ideia, era que não precisava, né? Só que isso bagunçou a relação, por exemplo, com os camponeses, na época. Tem um filme que a gente pega no circuito aí de locadoras e tudo, Lutero, muito interessante, né? E que a gente vê isso, aí acaba com a autoridade, então também na relação com os camponeses e tudo, não acaba só aquela autoridade na leitura da Bíblia, a autoridade, né? O reconhecimento precisava vir de algum lugar, algum outro tipo ia ter que ocupar ali, né?
E aí dá a confusão geral que deu, né? Mas o fato é que a pergunta que fica é: quem é que banca um princípio, né? É tão complicado quanto a pergunta por que a tradição deve ser mantida. Porque é igualmente discutível. Por que eu tenho que manter o que o meu pai fazia, o meu avô fazia e tudo, né? Por quê? Mas a resposta é: isso é considerado um valor e tudo, quem entra aqui, né, vai entrar nessa. Bom, mas é complicado, né? A gente não pode congelar o mundo, né? Congelar e dizer, manter rigorosamente o que era a tradição. Agora, quando vem algum princípio que é para mudar a prática, que é para alterar, o argumento aí fica mais delicado ainda. Quem é que está bancando, quem é que está garantindo que isso daí que é o bom? A resposta que a gente dá a essa pergunta, qual é a autoridade que banca o princípio, que gera a norma que visa instaurar o fato, cada resposta que eu dou, qual é a autoridade que banca o princípio, é uma ética. Dar uma resposta a isso é propor uma ética, né? Um edifício, assim, que é uma ética, né? Para esclarecer o que vale e o que não vale. Aí, por exemplo, há as éticas associadas, né, às diversas religiões. Cada religião inspira uma ética. A ética, sim, nós estamos procurando uma ética laica, mas há as éticas que vêm da religião, de cada religião. Cada religião funda uma ética. Tem uma ética assim, espírita, né? Uma ética cristã, uma ética que vem do budismo, ainda que a gente não possa associar o budismo rigorosamente a uma religião, mas assim como uma ideia, né, religiosa. Então, cada religião dá uma ética aí. E aí, como é que a gente sai dessa? Quem é que é a certa, a correta, a perfeita? Não é à toa que, no mundo, os primeiros textos escritos sobre a ideia de tolerância são referentes à intolerância religiosa. Voltaire, né? A Revolução Francesa, Voltaire tem um livrinho precioso, tem em português, chamado Cartas sobre a Tolerância. O livrinho do Voltaire, né? É todo voltado para a intolerância, o quê? Religiosa, né? O que é certo, o que é o verdadeiro, o que é o belo, o que é o justo, né? Cada religião funda uma, e a religião, vamos dizer assim, ela é uma racionalização do que vale, do que não vale, uma racionalização dos valores, dos princípios. É uma racionalização a religião, mas uma racionalização que decorre de uma decisão não racional. Porque a escolha de uma religião não é racional. Tá certo? Por que escolheu essa e não aquela? Não há lógica que explique por que você professa uma e não professa outra. A questão ética, né? De quais são os princípios, quais são os valores, o que é certo, o que é errado e tudo. A questão ética. Buscar uma resposta para quem banca os princípios, né? Qual é a autoridade que banca os princípios? No terreno da religião, assim, fácil. Porque se você escolher uma, já te dizem tudo que é certo e dali para frente você não tem mais o que fazer, é um conforto, né? Mas é uma impaciência, é resultante muitas vezes de uma impaciência, porque procurar isso fora do terreno da religião, né? Aí como é que fica? Quer dizer,
as respostas que são dadas fora do terreno da religião, no terreno laico. Que tipo de resposta tem? O que vale, o que não vale, não é? Quais são os princípios para fundar uma ética fora do terreno da religião?